São as dificuldades materiais. Há muita dificuldade para se reunir os fundos necessários, os recursos necessários para que o evento permaneça. Então, os nossos patrocinadores, os que apoiam esse evento, são muito importantes. E a gente está sempre rememorando esse fato, porque nós somos... O evento é realizado por uma ONG chamada Nova Consciência e pela Prefeitura de Campina Grande, mas apoiada pelo governo do Estado e por algumas instituições privadas que, ou não, mas que abrem também o seu coração para o evento. Unimed é uma grande patrocinadora do evento. O Colégio Alfredo Dantas, a Universidade Cidade da Paz, conhecida mais afetivamente como Unipaz, a Universidade Federal de Campina Grande, o Colégio Motiva, a União Planetária, a Sociedade Teosófica, o Sebrae da Paraíba e o Convention Bureau da Paraíba. Ontem, por um desses lapsos, nós não mencionamos a Unimed. E garanto que ela também não ficou muito chateada com isso, porque ela conhece os problemas que o evento enfrenta e continua sendo uma empresa muito bem-vinda e bastante dedicada à nossa causa. E já que estamos falando nesse apoio, a camisetinha do evento parece brincadeira, mas é muito importante para o evento. Ela fica à venda ali no saguão do teatro, lá onde tem livros. Essa camisetazinha custa só R$20. É o único, a gente fica pedinchando aqui isso aí, porque é a única coisa que a ONG vende para ajudar a sustentar o evento. Vocês podem, quem não gostar da camiseta, pode comprar e dar a uma pessoa carente, por exemplo. Quem odiar a camisetinha pode comprar e dar para um inimigo. Qualquer coisa assim. Mas compre a camisetinha, que é muito bom para o evento. Né? Bom, dá o quê? Dá para comprar duas. Quem quiser comprar assim 30 para oferecer, dar um almoço para os amigos. Pois é. Tá bom? Então vamos dar sequência à programação da noite com uma pessoa que já não vem há muito tempo e que andou frequentando o evento nas primeiras edições. Vamos chamar para uma palestra que se intitula A Jornada do Herói no Pavão Misterioso, a escritora paraibana Clotilde Tavares. Boa noite a todos. Sempre é um prazer renovado estar aqui na minha terra, em Campina Grande. Eu que sou campinagrandense, 13ana, nascida no bairro de São José, e que participo desse encontro desde a sua primeira edição. Tenho faltado alguns anos, porque afinal ninguém é de ferro e eu não posso passar 15 anos sem brincar o carnaval. Mas hoje eu estou aqui mais para contar uma história do que para fazer propriamente uma palestra. É uma história que me foi contada quando eu era menina, pelas contadeiras de história da minha infância. Severina de João Congo, Dona Maria Preta, Dona Creuza, minha mãe. Essas mulheres que, através de suas histórias encantadas, encheram a minha infância de sonho, de romance
de aventura. Essa história que vou contar aqui hoje fala sobre um herói, evangelista, um jovem idealista que a bordo do seu pavão misterioso conquista sua amada, raptando-a das mãos do pai, um velho cruel e autoritário. Mas em vez de simplesmente contar essa história, eu quero comentar com vocês alguns aspectos dessa narrativa. Quem é esse herói? Quem é Evangelista? Evangelista, esse nosso herói, que nós vamos contar a história dele aqui, ele faz parte de uma imensa galeria de heróis, que a gente está acostumado a ver nas histórias que ouvimos quando éramos criança, depois nos livros de história, quando aprendemos a ler, e no cinema. Então, esse herói evangelista do pavão misterioso, ele é como Neo, de Matrix, ele é como Luke Skywalker, de Jornada nas Estrelas, Mr. Frodo, do Senhor dos Anéis, Dorothy, do Mágico de Oz, Indiana Jones, o Rei Arthur. Todos esses são heróis que nos encantam e que enchem os cinemas. E por que essa história do herói nos encanta tanto? Porque esses heróis simbolizam o herói interior que está dentro de cada um de nós. Todos nós somos heróis, eu e cada um de vocês. Em determinado momento de nossa vida, precisamos sair em missão, não é isso? Precisamos buscar algo que está além de nós. Essa história desse herói é a história de Evangelista, é a história de cada um desses heróis e é também a nossa história. Essa jornada que empreendemos envolve um esquema que se repete em todas essas aventuras, como, por exemplo, em primeiro lugar, o herói, ele está no seu mundo normal. É como a maioria de nós está agora, inerte. De repente, algo acontece na nossa vida que nos leva para a aventura. E na busca desse bem que cada um desses heróis procura, nós vamos encontrar o nosso mestre, nós vamos ser submetidos a provas, a dificuldades, vamos encontrar nossos inimigos, nossos aliados, vamos travar lutas, obter as nossas recompensas, sofrer a perseguição no caminho de volta e, finalmente, a vitória final no nosso retorno com o prêmio. Então, hoje eu vou contar para vocês essa história de Evangelista, do pavão misterioso, e vou comentar, ao longo da história, eu vou interromper a história em algumas partes para explicar, comparar esse processo que acontece na história com o processo interior que acontece dentro de cada um de nós. Então, o Pavão Misterioso é um folheto de cordel que pertence ao grande cabedal do romanceiro popular nordestino. A maioria de vocês já ouviu falar. Muitas pessoas não conhecem a história, conhecem apenas a música de Ednardo, que durante um tempo foi tema de uma novela da Rede Globo, mas hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer essa história. E eu vou contá-la com muita alegria para vocês. Eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Existia na Turquia um viúvo capitalista, pai de 2 filhos solteiros, o mais velho, João Batista, e então o filho mais novo chamava-se Evangelista. O velho turco era dono de uma fábrica de tecidos com largas propriedades, dinheiro, bens possuídos, e deu de herança a seus filhos porque eram bem unidos. Depois que o velho morreu, fizeram combinação. O mais velho, João Batista, combinou com seu irmão e foram negociar a mais perfeita união. Um dia, João Batista pensou pela vaidade e disse a Evangelista: meu mano, eu tenho vontade de visitar o estrangeiro, se não te deixar saudade. Respondeu o Evangelista: vai, que aqui ficarei, regendo o nosso negócio como sempre trabalhei. Garanto que nossos bens com cuidado zelarei. Vou te fazer um pedido,
procura no estrangeiro um objeto bonito, só para rapaz solteiro, e traz para mim de presente, embora custe dinheiro. E João Batista prometeu, com muito boa atenção, de trazer o objeto pedido por seu irmão. Então, tomou um paquete e seguiu para o Japão. Do Japão, foi para a Grécia, divertiu-se em passear. Comprou passagem de bordo, mas quando ia embarcar, ouviu um grego dizer: acho bom se demorar. João Batista perguntou: amigo, fale a verdade? Por que motivo o senhor mandou ficar na cidade? Disse o grego: vai haver uma grande novidade. Mora aqui desta cidade um conde muito valente, mais soberbo do que Nero, pai de uma filha somente. É a moça mais bonita que há no tempo presente. Essa moça de que eu falo, filha do tal potentado, o pai tem ela escondida em um quarto do sobrado. Chama-se Creusa e criou-se sem nunca ter passeado. De ano em ano, essa moça põe a cabeça de fora para o povo admirá-la pelo espaço de uma hora. Para ser vista outra vez, tem 1 ano de demora. O conde não consentiu outro homem educá-la. Só ele, como pai dela, teve o poder de ensiná-la, e será morto o criado que dela escutar a fala. Então disse João Batista: agora vou demorar para ver essa princesa, estrela desse lugar. Quando voltar para a Turquia, vou ter muito o que contar. E logo, no segundo dia, Creusa saiu à janela. Os fotógrafos se vexaram, tirando o retrato dela. E quando inteirou 1 hora, desapareceu a donzela. E João Batista viu depois uns retratistas vendendo alguns retratos de Creusa. Vexou-se e foi dizendo: quanto quer pelo retrato? Porque comprá-lo pretendo. O fotógrafo respondeu: lhe custa quanto de réis? João Batista ainda disse: eu comprava até por 10. E se dinheiro fosse pouco, empenharia os anéis. E João Batista voltou da Grécia para a Turquia. E quando chegou em Meca, cidade em que residia, o seu mano evangelista banqueteou o seu dia. Então disse a evangelista: meu mano, vá me contando se viste coisa bonita onde andaste passeando, que me trouxe de presente, vá logo me entregando. Respondeu João Batista: para ti trouxe um retrato de uma condessa da Grécia, moça do mais fino trato, custou-me 1 conto de réis, e ainda achei muito barato. Respondeu o evangelista depois de uma gargalhada: nesse caso, meu irmão, para mim não trouxe nada, pois retrato de mulher é coisa bastante usada. E João Batista retirou o retrato de uma mala e entregou ao irmão que estava em pé na sala, que quando viu o retrato, quis falar, tremeu a fala. O evangelista ficou com o retrato na mão, tremendo, quase assustado. Perguntou a seu irmão se a moça do retrato tinha aquela perfeição. Respondeu João Batista: Creusa é muito mais formosa do que o retrato dela. Em beleza é primorosa, tem o corpo desenhado por uma mão milagrosa. E evangelista falou: pois, meu irmão, eu te digo, vou sair do meu país, não posso ficar contigo, pois a moça do retrato botou minha vida em perigo. Vamos partir o dinheiro, pois tenho necessidade de dar balanço no dinheiro, porque eu quero a metade, e o que eu não puder levar, dou-te de boa vontade. Despediu-se evangelista, abraçou o seu irmão, chorando um pelo outro, na grande separação. Partiu então para a Grécia, numa forte embarcação. Muito bem, então aqui a gente vê o surgimento do herói. O herói está em casa, na sua vida normal, e de repente surge o chamado aventura. O que é o chamado? O retrato. O retrato da moça que ele vê, e então ele deseja essa moça. Veja uma coisa interessante: todo mundo viu essa moça, mas ninguém saiu de casa para conquistá-la. Ele foi o único. Então o herói tem essa característica de buscar aquilo que ninguém acha que é importante. Aquilo é importante para ele. Então ele sai. Quando ele vê esse retrato, ele fica arrebatado, sai e se aventura no mundo desconhecido. É aquilo que fazemos quando começamos uma jornada dessa. Largamos tudo que conhecemos, tudo que estamos acostumados, e partimos para um nível desconhecido da nossa realidade. E quem é Creusa? Creusa
a princesa, a condessa, simboliza os aspectos desconhecidos que existem dentro de cada um de nós e que precisamos descobrir e integrar a nossa personalidade. E essa busca, quando surge, ela precisa ser realizada porque essas partes nossas que estão adormecidas, se não forem descobertas, integradas ao nosso eu, elas ficam por ali dentro, moendo, e terminamos doentes. É por isso que é importante essa viagem. Vocês devem ter visto que eu tenho aqui um roteiro, porque eu sei esse folheto todo decorado, mas não confio mais na minha memória, né? Então, eu tenho esse folheto aqui para me garantir qualquer branco. Então, minha gente, vamos continuar a história. Despediu-se Evangelista, abraçou o seu irmão, chorando um pelo outro na triste separação, e seguindo então para a Grécia, numa forte embarcação. Ali passou 8 meses sem se dar a conhecer. Sempre andava disfarçado, só para ninguém saber, até que chegou o dia da donzela aparecer. E às 2h, Creusa saiu à janela, mostrando a sua beleza entre o conde e a mãe dela, e todos tiraram o chapéu em reverência à donzela. E quando o Evangelista viu o brilho da boniteza, disse: ah, meu mano quis me falar com franqueza, pois essa gentil donzela é a rainha da beleza. No outro dia, saiu passeando Evangelista e encontrou-se na cidade com um rapaz, jornalista. Perguntou se não havia na cidade algum artista. Respondeu o jornalista: tem o doutor Edmundo na Rua dos Operários. É engenheiro profundo para inventar maquinismo. Ele é o maior do mundo. E Evangelista entrou na casa do engenheiro, falando na língua grega, negando ser estrangeiro, lhe propondo um bom negócio, oferecendo dinheiro. Eu amo a filha do conde, a mais formosa mulher. Se o doutor inventar um aparelho qualquer que eu possa falar com ela, pago o que o senhor quiser. Eu aceito o seu convite, mas preciso lhe avisar que vou trabalhar 6 meses. O senhor vai esperar. É obra desconhecida que agora vou inventar. E enquanto o Evangelista, impaciente, esperava, o engenheiro Edmundo toda noite trabalhava, oculto em sua oficina, e ninguém adivinhava. O grande artista Edmundo desenhou nova invenção, fazendo um aeroplano de pequena dimensão, fabricado em alumínio com importante armação. Movido a motor elétrico, depósito de gasolina, com locomoção macia que não fazia buzina, a obra mais importante que fez em sua oficina. Tinha cauda como leque, as asas como pavão, pescoço, cabeça e bico, alavanca, chave e botão, e voava igual ao vento para qualquer direção. Ele fez um aeroplano em formato de um pavão, que armava e desarmava comprimindo no botão, e levava 12 arrobas, 3 léguas acima do chão. Aí foram experimentar se tinha jeito o pavão. Abriram a alavanca e chave, carregaram no botão, e o monstro girou suspenso, maneiro como um balão. Perguntou o Evangelista: quanto custa o seu invento? Dê-me 100 contos de réis. Acha caro o pagamento? O rapaz lhe respondeu: acho pouco, dou 200. E Edmundo ainda lhe deu uma serra azogada, que serraiva cabra e ripa, sem fazer qualquer zoada. Tinha dentes de navalha, de gume bem afiada. E deu-lhe um lenço enigmático, que quando Creusa gritava, chamando pelo pai dela, aí o moço passava ele no nariz da moça. Com isso, ela desmaiava. Então disse o jovem turco: muito obrigado fiquei do pavão e dos presentes. Para a luta já me armei, e amanhã, à meia-noite, com Creusa conversarei. Então aqui a gente vê que nessa busca, que o herói tem que fazer, em busca desse bem, ele precisa enfrentar testes e perigos. Ele precisa desenvolver qualidades que Evangelista descobre e desenvolve a paciência. Esperou 8 meses para a donzela aparecer. E depois esperou mais 6 meses
para que o mestre pudesse, que é Edmundo, pudesse construir o seu pavão. Desenvolveu a persistência para não desistir, a inteligência para buscar soluções práticas. E depois tem um encontro com o mestre, e geralmente o herói, na sua jornada, encontra esse mestre. E quem é esse mestre simbolizado por Edmundo? Quem é esse mestre que cada um de nós encontra e que está oculto em sua oficina? Minha gente, é a intuição que precisamos ouvir quando estamos empreendendo uma jornada dessas na busca de resolver um problema. Tudo isso está dentro de nós, precisamos apenas descobrir. Então, Edmundo simboliza a intuição, que está oculta nas nossas oficinas internas, trabalhando nas soluções que precisamos desenvolver. Então, ele recebe do mestre as armas mágicas, o pavão, a serra e o lenço enigmático, que nada mais é do que um lenço embebido em clorofórmio, que passa no nariz da moça, ela desmaia e parte para a luta. O trabalho é pesado e a gente precisa estar hidratado. E à meia-noite, o pavão do muro se levantou. Com as luzes apagadas, como uma flecha voou, e bem no palácio do conde, na comieira aterrou. E Evangelista, em silêncio, 5 telhas arredou, e um buraco de 2 palmos, caibros e ripas cerrou, e pendurando uma corda, por ela se escorregou. Chegou no quarto de Creusa, onde dormia a donzela, debaixo de um cortinado feito de seda amarela. Ele, para despertá-la, pôs a mão na testa dela. A donzela estremeceu, acordou no mesmo instante e viu um rapaz estranho, de rosto muito elegante, que olhava para ela com um olhar fascinante. E um rapaz lhe disse: moça, entre nós não há perigo, estou pronto a defendê-la como um verdadeiro amigo. Quero saber da senhora se quer casar-se comigo. Então, Creusa deu um grito: papai, um desconhecido entrou aqui no meu quarto, sujeito muito atrevido, venha depressa, papai, pode ser algum bandido. E o jovem puxou o lenço, no nariz dela tocou, deu uma vertigem na moça, de repente desmaiou, e ele subiu pela corda, chegando em cima, tirou, ajeitou caibros e ripas e consertou o telhado, e montando em seu pavão voou bastante vexado, foi esconder o aparelho onde fora fabricado. O conde acordou aflito quando escutou a zoada. Entrou no quarto da filha, desembaiou a espada, mas achou-a sem sentidos, 10 minutos desmaiada. Procurou por todo canto com a espada na mão, berrando, soltando pragas, colérico como leão, dizendo: onde encontrá-lo, eu mato esse ladrão. Creusa lhe disse: papai, pois eu vi nesse momento um jovem rico, elegante, me falar em casamento, e não vi quando ele encantou-se, pois me deu um passamento. Disse o conde: nesse caso tu já estás a sonhar, moça de 18 anos e já pensando em casar. Se te aparecer casamento, eu saberei desmanchar. E Evangelista voltou às 2 da madrugada, assentou o seu pavão sem que fizesse zoada e desceu pela mesma trilha na corda de pendurada. E Creusa estava deitada, dormindo o sono inocente, seus cabelos como um véu que enfeitava puramente, como um anjo terrial, que tem lábios sorridentes. E o rapaz, muito sutil, foi pegando na mão dela. Então a moça acordou-se, e ele garantiu a ela que não era malfazejo. Não tenha medo, donzela. A moça interrogou, disse: quem é o senhor? Disse ele: sou estrangeiro, lhe consagrei grande amor. Se não fores minha esposa, a vida não tem valor. Mas Creusa achou impossível o moço entrar no sobrado. E perguntou a ele de que jeito tinha entrado. E disse: vá me dizendo se és vivo ou encantado. Como eu te tenho amor, me arrisco fora de hora. Moça, não me negue o sim a quem tanto te adora.
Creuza aí gritou: papai, venha ver o homem agora. Ele aí passou o lenço e ela caiu sem sentido, e ele subiu pela corda por onde tinha descido. Ao chegar em cima, disse: o conde será vencido. Ouviu-se o toque da corneta e o brado da sentinela. O conde se dirigiu para o quarto da donzela, viu a filha desmaiada, não pôde falar com ela, até que a moça tornou. Disse o conde: é um caso sério. Sou fidalgo muito rico, atentado em meu critério, mas nós vamos descobrir o autor desse mistério. Minha filha, eu já pensei num plano muito sagaz. Passe esta banha amarela na cabeça desse audaz. Só assim descobriremos esse anjo ou Satanás. Só sendo uma visão que entra nesse sobrado, só chega à meia-noite, entra e sai sem ser notado. Se é gente desse mundo, usa feitiço encantado. E Evangelista também desarmou o seu pavão, a cauda, a capota, o bico, diminuiu a armação e escondeu o seu motor em um pequeno caixão. Então a gente já viu aí umas coisas interessantes, né? A moça dormia quando ele chegou. Por quê? A moça não são nossas qualidades, elas estão adormecidas. Elas precisam ser acordadas e conscientizadas para se unir a nós, a nossa personalidade já consciente. E quem é o conde? O conde é a sombra, o conde é o mal, o conde é aquela nossa parte animal que não quer que nós melhoremos. Tudo isso nós temos dentro de nós. Então é preciso vencer a sombra para poder encontrar a luz. Vocês vejam também uma coisa interessante, que o que é que vai atrapalhar a aventura do herói? A banha amarela, que o conde manda passar no cabelo do jovem para reconhecê-lo depois. E essa banha, por que não é por que é amarela? Gente, a maioria das nossas, do que existe no nosso corpo, o nosso sangue é vermelho, as nossas secreções são praticamente transparentes, mas nós temos no corpo secreções amarelas, como a bilis e o pus, quando estamos com alguma infecção, que simbolizam o mal. A bilis geralmente simboliza a ira, a raiva, a inveja. Então, são essas qualidades que nos põem a perder. São esses, eu não gosto de chamar defeito, tudo é qualidade, umas boas, outras ruins, né? Então, é isso que nos põe a perder, por isso que a banha é amarela. O que é que vai trair o herói? É exatamente a banha amarela. Então, vamos ver como é que aconteceu. Ele já fez 2 viagens, né? Ele agora vai fazer a 3ª viagem no seu pavão. Depois de 60 dias, alta noite, em nevoeiro, Evangelista chegou no seu pavão tão maneiro e desceu pela mesma trilha, a seu modo traiçoeiro. Com pouco, a moça acordou. Foi logo dizendo assim: tu tens dito que me amas com um bem-querer sem fim? Se me amas, com respeito, te senta perto de mim. E Evangelista sentou-se e pôs-se a conversar com ela. Trocando risos, esperava a resposta da donzela. Ela, sem ele notar, passou-lhe a banha amarela. Depois, ela levantou-se com vontade de gritar. O rapaz tocou-lhe o lenço, sentiu ela desmaiar e deixou-a numa síncope, tratou de se retirar. E logo o Evangelista, voando da comieira, foi esconder seu pavão no alto de uma palmeira, dizendo: na 4ª viagem, leva com desse estrangeira. Creuza, então, passou o resto da noite mal sossegada. Acordou no outro dia, meditativa, cismada, e se o pai não perguntasse, ela não dizia nada. Disse o conde: minha filha, pareces que estás doente, sofrendo de algum acesso, porque teu olhar não mente. O tal rapaz encantado te apareceu, certamente. Creuza lhe disse: papai, eu cumpri o seu mandado. O rapaz apareceu-me, mas achei-o delicado. Passei-lhe a banha amarela, e ele então saiu marcado. E o conde disse aos soldados que a cidade patrulhassem, tirassem o chapéu dos homens que pela rua encontrassem, e um de cabelo amarelo, ou rico ou pobre, pegassem. E Evangelista vestiu-se numa roupa de alugado,
Encontrou com a patrulha, o seu chapéu foi tirado, viram o cabelo amarelo, disseram, esteja intimado. Você hoje vai provar, por sua vida responde, como é que tem falado com a filha do nosso conde? Quando ele lhe procura, onde é que o senhor se esconde? Respondeu o evangelista, também me façam um favor, enquanto eu vou vestir minha roupa superior, na classe de gente rica, ninguém pisa em meu valor. Disseram, pode mudar sua roupa de nobreza. A moça bem que dizia que o rapaz tinha riqueza. Vamos ganhar umas luvas e o conde uma surpresa. E foi saindo evangelista, conversando com o guarda, até que se aproximou de uma palmeira copada. Então disse a evangelista, minha roupa está trepada. Quando os soldados olharam em cima, viram um caixão. Mandaram ele subir, ficaram de prontidão e pegaram a conversar, prestando pouca atenção. E o evangelista subiu, pôs o dedo no botão, seu monstro de alumínio ergueu logo a armação, e dali foi se levantando e saiu voando o pavão. E os soldados gritaram, amigo, o senhor se desça, deixe tanta demora, e é bom que não aborreça, senão com pouco uma bala visita a sua cabeça. E então mandaram subir um soldado de coragem. Disseram, pegue na perna e arraste com a folhagem. Está passando da hora de voltarmos da viagem. Quando o soldado subiu, gritou, perdemos a ação. Fugiu o moço voando, lá longe eu vejo um pavão, zombou de nossa patrulha, aquele moço é o cão. E voltaram, disseram ao conde que o rapaz tinha encontrado, mas do olho de uma palmeira o moço tinha voado. Disse o conde, é o diabo que com Creusa tem falado. Então viram aí uma coisa interessante, que um erro que o herói comete, ele se vangloria antes do tempo. Na quarta viagem leva a condessa estrangeira, nem imaginou que estava marcado pela banha amarela. Então ele é preso, essa é a última interrupção, porque depois daqui eu recito o folheto até o fim e encerro. Ele é preso, mas foge. E Creusa, a gente já sabe o final, né? Sabe que ele termina com a moça, que essas histórias têm feliz. E quando ele termina com ela, é exatamente o prêmio, ele integra a sua pessoa, simboliza que ele integra a sua personalidade, aquelas qualidades que ele estava precisando desenvolver. É isso que simboliza Creusa. Então, eu queria, antes de terminar, fazer duas observações. A primeira é que, como vocês sabem, eu sou escritora, eu tenho livros aí com Paulo aí na banquinha, logo no hall do teatro, tem uma banquinha de livros, com os livros das pessoas que estão participando do encontro, de todos os conferencistas que participaram aqui, os meus, inclusive. Então, quando terminar a palestra, eu estarei ali na banquinha para quem quiser conversar, ver meus livros, etc. Eu tenho um livro de crônicas, um livro sobre qualidade de vida e um livro chamado A Botija, que é uma bela história de Trancoso, que eu conto também a história do pavão nesse livro. E a segunda coisa que eu queria dizer era o seguinte, eu sou uma pessoa de teatro. Eu estando aqui, eu estou na minha casa. E queria pedir a quem for responsável, às autoridades municipais, para dar um jeito nessas cadeiras, porque essas cadeiras estão uma desgraça, né, minha gente? Assim, não tem plateia que aguente, não é? Porque você escorrega, cai, vai se encostar, não tem encosto. Então, são 40 anos, eu acredito, que essas cadeiras têm. Não sei se essas têm 40 anos, mas estão como se tivessem. Então, é preciso trocar as cadeiras e fazer uma maquiagem, arrumar o nosso teatro. Tá? Fica aqui o recado. E vamos, então, partir para a parte final do nosso romance. Só para situar vocês na história, lembre que os soldados saíram, prenderam o evangelista e estão levando em prisão para o conde. Creusa, sabendo da história, chorava de arrependida por ter marcado o rapaz com banha desconhecida. Disse, nunca mais terei sossego na minha vida. Disse a moça, ora, papai me priva da liberdade, não consente que eu goze a distração da cidade, vivo como criminosa, sem gozar a mocidade. Aqui não tenho o direito de falar com um criado. Um rapaz, para me ver, precisa vir encantado, mas talvez eu ainda fuja desse maldito sobrado.
O rapaz que me amou só queria vê-lo agora para cair nos seus braços como um infeliz que chora. Embora que depois disso morresse na mesma hora. Eu bem sei que para ele não mereço confiança. Quando ele vinha aqui, eu ainda tinha esperança de sair dessa prisão onde estou desde criança. E às 4 da madrugada, Evangelista desceu. Creuza estava acordada, nunca mais adormeceu. A moça estava chorando, o rapaz apareceu. O jovem cumprimentou-a, deu-lhe um aperto de mão. A condessa ajoelhou-se para lhe pedir perdão, dizendo: meu pai mandou eu fazer-te a traição. O rapaz disse: menina, a mim não fizeste mal. Toda moça é inocente no seu papel virginal. Cerimônia de donzela é coisa muito natural. Todo o meu sonho dourado é te fazer minha senhora. Se queres casar comigo, te arruma e vamos embora. Senão o dia amanhece, se perde a nossa hora. Se o senhor é homem sério e comigo quer casar, pois tome conta de mim, aqui não quero ficar. E se eu falar em casamento, papai manda me matar. Embora que teu pai mande tropa e navios nos mares, minha viagem aérea, meu cavalo anda nos ares. Nós vamos fugir daqui, casar em outros lugares. E Creuza estava empacotando o vestido mais elegante quando o conde entrou no quarto e deu um berro vibrante, dizendo: filha maldita, vais morrer com teu amante. O conde entrou no quarto e avançou com um passo extenso, deu um pontapé na filha, dizendo: sou eu quem venço. E logo, no nariz do conde, o rapaz passou o lenço. Ouviu-se o baque do conde quando tombou desmaiado. A última cena do lenço deixou-o magnetizado. Disse o moço: tem 10 minutos para sairmos do sobrado. Creuza disse: já estou pronta, já podemos ir embora. E subiram pela corda até que saíram fora. Vinha rompendo a alvorada pela cortina da aurora. Com pouco, o conde acordou, viu a corda pendurada. Na coberta do sobrado, distinguiu uma zoada e as lâmpadas do aparelho mostrando luz variada. E a gaita do pavão, tocando com rouca voz, o monstro de olhos de fogo dardejando os seus faróis. O conde mandando pragas, disse a moça: é contra nós. E os soldados da patrulha estavam de prontidão. Disseram: vem ver, fulano, lá vai passando o pavão. Vê como ele faz curva para tomar direção. Então disse um dos soldados: sua orgulho é uma ilusão. Um pai governa uma filha, mas não manda o coração. E agora a condessinha vai fugindo no pavão. E o conde olhou para a corda e o buraco no telhado. Como tinha sido vencido pelo rapaz atilado, adoeceu só de raiva e morreu por não ser vingado. E logo que Evangelista foi chegado na Turquia, com a condessa da Grécia, fidalga de monarquia, em casa de João Batista casaram no mesmo dia. E enquanto Evangelista gozava imensa alegria, chegava um telegrama da Grécia para a Turquia, chamando a condessa Creuza pelo motivo que havia. E dizia o telegrama: Creuza, vem com teu marido receber a tua herança. Teu pai já é falecido e tua mãe deseja ver o genro desconhecido. E de manhã, quando os noivos acabaram de almoçar, Creuza, em traje de noiva, pronta para viajar, de palma, véu e capela, pois só vieram casar, os noivos tomaram assento no pavão de alumínio e o monstro foi levantando, foi ficando pequenino, empreendendo o seu voo no rumo do seu destino. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.